Pediria que os amados abrissem a palavra do Senhor em João capítulo 2. João capítulo 2, do versículo 19 ao final. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do tempo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Amém? Oremos. Obrigado, Pai Celestial, pela Tua santa palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que Tu nos deu na ressurreição com Cristo, para nos revelar a Tua palavra aos nossos corações. Obrigado, Pai, por essa dádiva, porque nós não merecemos esse tão grande amor que o Senhor nos amou, derramando esse amor através da obra redentora e completa que o Senhor fez a favor de toda a humanidade, através do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por os amados irmãos que o Senhor trouxeram até a Tua casa, para juntos com Ele poder glorificar o Teu santo nome, adorar o Teu santo nome e Te louvar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aceita a nossa gratidão de todo o nosso coração, pois é no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém. Podemos assentar. Vamos louvar ao Senhor com o cântico de número 85. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de
capítulo 1, versículos 6 a 9. O apóstolo Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Pai, nós nos rendemos à direção do Teu Espírito para que Ele conduza todas as coisas para a glória do Teu nome. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo enfatiza, por 2 vezes, que se alguém pregar evangelho além daquele que ele pregava, seja maldito, amaldiçoado. É isto que quer dizer anátema, maldito. E nós precisamos saber, então, descobrir que evangelho que o apóstolo pregava. Porque se ele está dizendo, se alguém pregar um evangelho que vá além do que temos pregado, qual era o evangelho que ele pregava? Aqui na carta aos Romanos, no capítulo 1, nos versículos 16 e 17, ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ele diz aqui que não se envergonhava do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação das pessoas. E é através dele, no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Então o apóstolo pregava um evangelho que revelava, que mostrava a justiça de Deus. O evangelho que é o poder de Deus. E agora ele diz aqui aos Gálatas: se alguém pregar outro evangelho, além desse, seja maldito, seja amaldiçoado. Porque o evangelho, sendo o poder de Deus para a salvação das pessoas, nós não podemos ir além daquilo que o próprio Deus ordenou ou determinou que fosse pregado. E este evangelho que salva as pessoas, que é o poder de Deus, é aquele evangelho que leva o pecador a tomar conhecimento de que ele foi atraído no corpo de Cristo na cruz do Calvário. Foi crucificado com Cristo, morto, sepultado e ressuscitado juntamente com Cristo. Este era o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, pregado pelos apóstolos. E muitos se ressentiam da pregação deste evangelho. Alguns diziam até, e concordavam, mas queriam acrescentar alguma coisa a mais neste evangelho, como por exemplo, aqui no capítulo 15 do livro de Atos, nós vemos aqui um relato de alguns que diziam acreditar neste evangelho, mas queriam fazer acréscimo, queriam fazer remendo, queriam fazer conserto. Atos capítulo 15, o texto registra assim,
que alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Estavam querendo fazer adendos ao Evangelho de Cristo. E tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que estes dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então esses aqui estavam querendo ir além do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, o evangelho que é o poder de Deus, o evangelho de Cristo, a pessoa de Cristo naquela cruz, atraindo o pecador no corpo dele para trocar a natureza pecaminosa pela natureza divina. Ir além disso, o apóstolo Paulo diz, é maldito, é amaldiçoado. E aqui, Pedro ainda diz nesse texto que isso se constitui numa tentação contra Deus. Continuando o texto aí no versículo 6, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Então Pedro diz que ir além do evangelho da cruz, querer acrescentar alguma coisa ao evangelho de Cristo, além de ser maldito, conforme disse o apóstolo Paulo, Pedro está dizendo que é uma tentação contra Deus. É dizer a Deus que a obra do Calvário não foi suficiente para salvar, para regenerar e para transportar o pecador regenerado para o reino de Deus. E vejam que aqui eram religiosos, fariseus, aqueles que eram mestres, conhecedores da lei, que ensinavam as escrituras sagradas, querendo acrescentar, querendo ir além do evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo diz, olha, se alguém fizer isso, se alguém pregar outro evangelho que vá além do evangelho de Cristo, seja maldito, seja amaldiçoado, que é o significado ou sinônimo para anátema. Isto quer dizer que existe apenas um evangelho, o evangelho de Cristo. Por isso que no texto que nós estamos meditando, o apóstolo Paulo diz aí no versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho é um só, porque o evangelho é a pessoa de Cristo Jesus, é Ele quem salva. Nós somos salvos mediante a graça de Deus, pela fé.
acreditando no Evangelho, e o Evangelho, Cristo é quem nos salva, Cristo é o Evangelho, é um só. Aí alguns querem perverter a pessoa de Cristo, a obra que ele consumou na cruz, acrescentando ou retirando, subtraindo algo daquilo que ele fez por nós, que é mais do que suficiente, ou seja, a nossa inclusão no corpo dele. Mas o diabo também fez isso. O diabo usou as Escrituras na tentação. Ele deturpou a palavra de Deus, pois ele empregou com propósito diverso daquele que Deus havia falado, desafiando o próprio Deus encarnado. Quer dizer que todas as vezes que alguém prega o Evangelho, a palavra de Deus, fora do propósito para o qual Deus ordenou, seja maldito, seja amaldiçoado. E isto é corrente no meio religioso, onde se interpreta e se apropria de textos bíblicos selecionados, que são transformados em clichês que implicam numa lógica distinta da mensagem, da vida, da obra e da pessoa de Jesus. É isso que nós devemos estar sempre atentos, qualquer que seja a pregação ou o pregador. A pessoa, a obra do Senhor Jesus e o propósito de Deus estão sendo anunciados na mensagem, se estiverem glória a Deus. E não há evangelho e não há salvação fora da cruz. Quer dizer que a mensagem que não passar pela cruz, ela fugiu e desvirtuou o propósito de Deus. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, seja anátema, seja maldito. Vamos ver aqui um exemplo desta afirmação do apóstolo Paulo, que está aqui no capítulo 8 da carta aos Romanos. Romanos, no capítulo 8, há um exemplo bem claro disso e que é bastante utilizado no meio religioso. No os versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O texto é utilizado no meio religioso para confortar pessoas vítimas de tragédias ou de infortúnios. Normalmente o que se diz nestas ocasiões é o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não se preocupe. A tragédia ou o infortúnio que aconteceu ou que está acontecendo na sua vida é porque Deus tem algo muito melhor para você. Normalmente se usa o texto para confortar as pessoas nestas ocasiões. Deus fecha uma porta e fecha uma janela e abre uma porta. Deus sabe o que faz e Ele está preparando algo muito melhor para a sua vida. Mas não é com esse texto que nós vamos confortar as pessoas, porque este texto não dá base ou margem para isto. E imagine o coração da mãe que, ao sepultar o filho, ouve como palavra de conforto a sugestão de que Deus levou o seu filho
porque deseja dar-lhe algo muito mais valioso. E que no fim, diante do bem maior e mais valioso, ela agradecerá a Deus pela morte do seu filho. Isso não faz sentido. Qual é a mãe, qual é o pai que gostaria de perder um filho para ganhar algo muito mais valioso? Isto quer dizer que nós precisamos ter cuidado na hora de meditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus destoada, desvirtuada do foco da mensagem da cruz, leva as pessoas a incorrerem neste risco ou nesse tipo de problema, de equívoco. Um amontoado de textos bíblicos não é necessariamente o Evangelho de Cristo. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela deve ser analisada dentro do seu contexto. Porque um texto interpretado fora do contexto vira pretexto. Basta ler o texto em seu contexto, esse texto de Romanos 8, 28 e 29, que nós descobriremos que todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, é para sermos conforme a imagem do seu Filho. É o que está no versículo 29. Deus, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Logo, o bem para o qual concorrem todas as coisas é a formação da imagem de Jesus naqueles que amam a Deus. Deus não está preocupado ou interessado em coisas deste mundo. Jesus não veio tratar das coisas deste mundo. Ele veio tratar das coisas do reino de Deus, de coisas espirituais. Isto não significa que se você teve o carro roubado, é porque Deus quer dar-lhe um carro melhor. Não, irmão, glorifica a Deus porque o seu carro foi roubado. Deus vai te dar um carro melhor. Isso não tem o menor amparo ou apoio bíblico. Isso é coisa da imaginação fértil do ser humano. Aliás, eu estou aqui com um resuminho. Eu nem lembrava que eu tinha feito isso e nunca falei aqui. Está aqui dentro da Bíblia e eu estou aguardando uma ocasião oportuna. Mas isso é coisa dos executivos da fé. Vejam a diferença entre o executivo da fé e o servidor do reino de Deus. O executivo, como em qualquer empresa, grande empresa, ele vislumbra oportunidades, ele tem faro por negócios bem-sucedidos, pelo êxito, pelo sucesso, pelo mercado, pela disputa, pela exigência, por metas, por conquistas, pelo pódio, pela mídia e pela glória. Ele quer os holofotes voltados para ele. Ele é o bom, ele é o melhor e ele deve ser reconhecido na sua área. Ele reivindica o prêmio. Ele corrompe, é corrompido e, portanto, ele é corrupto. Há muitos executivos da fé neste mercado, manipulando, como Pedro diz, mercadejando a palavra de Deus. Ao contrário do servidor do reino de Deus, o servidor é aquele que serve, é aquele que dá exemplo, é aquele que nunca aparece, é aquele que não reivindica nada, é aquele que não busca prêmio, não busca interesses, não busca aplausos, promove o reino de Deus, é humilde, reconhece o Senhor
em todos os seus caminhos, não corrompe e tampouco se deixa corromper. Almeja a glória de Deus, a vida eterna, se interessa e se preocupa com a salvação do outro, do bem-estar e da felicidade do próximo. É a diferença entre o servidor do reino de Deus e o executivo da fé. E no mercado religioso, o que existe é muito executivo da fé. Então, os executivos da fé, eles têm esse diálogo. Não se preocupe. O seu carro foi roubado, mas Deus quer lhe dar um carro muito melhor. Um carro mais novo. E o roubo do seu carro acabou sendo bom para você, porque o seguro pode te pagar um carro muito melhor. O dinheiro muito maior do que valia o seu carro. Logo, não é isto que o texto de Romanos está dizendo. E também o executivo da fé ainda usa desse discurso. Se você perdeu o seu emprego, olha, a sua demissão do trabalho se explica pelo fato de que Deus está preparando um emprego muito melhor para você. Esse é discurso do executivo da fé. O texto de Romanos 8, 28, significa que em todas as coisas, Deus coopera com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom. E o que é bom para nós é a formação da imagem de Jesus Cristo em cada um de nós. É isso que Deus quer, que a imagem, o caráter, a vida do seu Filho sejam gerados, formados, impregnados e arraigados em nós. Outro exemplo de anátema, aquele que prega evangelho além do evangelho da cruz. Está baseado na afirmação de Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhes respondeu. Aqui não conseguiram expulsar um demônio e depois perguntaram para Jesus a razão, e ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. E esse texto mostra com muita clareza para nós que temos juízo, nós que estamos em perfeito gozo das nossas faculdades mentais. Eu nunca vi, nunca li e nunca soube que alguém tivesse transportado montanha de lugar. Nunca vi. Será que é porque falta fé às pessoas? E a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus garantiu que este monte, Mateus capítulo 21, em outro texto, Mateus 21, versículo 21. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Nunca vi nem ouvi dizer que alguém tivesse transportado um monte ou uma montanha de lugar. E daqui vem a expressão que é corrente no meio religioso, que a fé remove montanhas. Remove montanhas. Nunca vi ninguém remover montanha. E por quê? De que montanha ou de que monte Jesus estava tratando aqui? É o problema de analisar ou interpretar o texto fora do seu contexto. É um problema. E aí pregar o evangelho além.
do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a obra perfeita da cruz do Calvário. Jesus não está ensinando como devemos nos valer da oração para promover o nosso próprio conforto e satisfação pessoal. Jesus disse que se tivermos fé, nós vamos orar e vamos remover montanha. Então, daqui para frente, todos os nossos problemas estão e estarão resolvidos. Não era isso que Jesus estava ensinando. A montanha a qual Jesus se refere não representa um obstáculo qualquer da vida. Não podemos usar o texto como motivação para a superação de obstáculos. Jesus está se referindo ao Monte Sião, em Jerusalém. Consequentemente, estava profetizando a sua queda, o que ocorreu, de fato, nos anos 70, depois de Cristo, onde o templo foi destruído e Jerusalém foi invadida pelos romanos. Jesus cita aqui textos que foram mencionados pelos profetas Joel e profetas Jeremias, e o contexto é exatamente este, em que ele previa a sua entrada triunfal, como ocorreu em Jerusalém. E aquele mesmo povo que o aclamou, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, era o mesmo povo que uma semana depois estava dizendo: crucifica-o, solte Barrabás e crucifica Jesus. O Monte Sião não seria deslocado fisicamente, como não foi, e nem mudaria de lugar, como não mudou, mas pela fé, Jesus estava dizendo que o lugar da adoração seria substituído, seria trocado, seria removido. Era o lugar da adoração. Tanto é que aquela mulher samaritana, quando chegou para Jesus e perguntou para ele: qual é o lugar da verdadeira adoração, ou onde se deve adorar? Estava no Monte Gerizim, lugar onde os samaritanos adoravam. E os judeus adoravam em Jerusalém, e os samaritanos não podiam entrar lá. Então Jesus diz para a mulher: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, mulher, nem aqui no Monte Gerizim e nem lá em Jerusalém, porque Deus é espírito. Vocês estão habituados ao lugar, mas Deus não se prende ao lugar, ele é espírito. E Jesus ainda diz mais para ela, que Deus está procurando verdadeiros adoradores. O Monte de Sião seria substituído pelo Monte do Calvário, do Gólgota, o lugar da adoração. Era nesse sentido que Jesus estava dizendo que o monte seria removido e que a fé removeria a montanha. Se você acreditar, você vai dizer a este monte, porque você está arraigado aqui no lugar físico, e pela fé você será transportado para o Monte do Calvário, do Gólgota, o lugar da verdadeira adoração, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Logo, Jesus está ensinando sobre a fé, e que a fé seja... Jesus está ensinando sobre a fé, e não que a fé seja um recurso para superar obstáculos. Por isso que a gente vê a confusão nas orações, neste meio religioso. Pessoas gritando, esbravejando, exigindo que Deus atenda à vontade delas, quando Deus faz a vontade dele e não a nossa. É por isso que ele é Deus,
porque se ele fizesse a nossa vontade, ele não seria Deus. Seria o nosso empregado, nosso comandado, nosso subordinado, porque estaria sempre disposto a atender às nossas vontades. Mas ele, exatamente, por ser Deus, ele faz a vontade dele. E a confusão se instala, é o que a gente vê. Vencer a fé não é um recurso para superar obstáculos, vencer desafios ou realizar os nossos desejos. Jesus está ensinando que o povo de Deus vive pela fé, que os seus discípulos são o povo da fé, e que Sião, ele tira Sião, o Monte Sião, do centro da história e coloca na história um outro monte, o Calvário. E o apóstolo Paulo diz que aquele que é justificado pela fé passa a viver pela fé. E que a nossa justificação é pela fé na obra consumada por Cristo, na cruz do Calvário. Uma casa se faz com tijolos, mas um amontoado de tijolos não é uma casa. Não é uma casa. Assim também uma pregação se faz com textos bíblicos, mas um amontoado de textos bíblicos não é necessariamente o Evangelho de Cristo. Muitas das vezes pode ser um evangelho de um pregador maldito. Maldito todo aquele que pregar evangelho que vá além desse que temos pregado, diz o apóstolo Paulo no texto que estamos meditando. Maldito. Então pode ser um maldito, um amaldiçoado, que desconhece a justiça de Deus. Desconhece. Portanto, prega um evangelho que não troca a natureza espiritual de ninguém. E invariavelmente levará o ouvinte para o inferno. Lembram? Aqui é sempre bom lembrar, né? Que o pastor Ivaldi contava que o cidadão morreu crente, religioso, e foi para o inferno. E chegou lá no inferno, todo mundo deitado de bruços, não é? E ele chegou e começou a levantar a cabeça de cada pessoa, um por um. E o diabo perguntou para ele: por que você está fazendo isso, levantando a cabeça das pessoas? Eu estou procurando o meu pastor, porque tudo que ele pregou e ensinou eu fiz, e eu vim para cá, então ele deve estar aqui também. É o evangelho pregado por alguém que vai além da mensagem da palavra da cruz, do evangelho de Cristo, maldito, amaldiçoado. E o apóstolo Paulo deu esse testemunho também sobre os seus patrícios, né? Na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos de 1 a 4, ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Onde é que estava o problema aqui? Tinham zelo de Deus. Estavam dentro da sinagoga, como as igrejas hoje estão cheias de gente. Aqui está vazio, porque prega a verdade do Evangelho de Cristo. Mas onde a verdade do Evangelho de Cristo não é pregada, fica cheio. Que as pessoas gostam de ouvir coisas bonitas, né? Elas são dominadas pelo fascínio de coisas que provocam coceira nos ouvidos, que massageiam o ego. Aí este local fica lotado. O problema aqui, o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, tem zelo de Deus, eu dou testemunho disso, mas eles não são salvos. Por quê? Porque eles não têm entendimento. Entendimento do quê? O apóstolo Paulo está dizendo: eles desconhecem a justiça de Deus. Mas que justiça é essa?
Nós vimos lá em Romanos 1:17. No Evangelho se descobre a justiça de Deus, a obra consumada por Cristo na cruz do Calvário. O desconhecimento dela, ele está dizendo, leva a pessoa para o inferno. Não saber, não acreditar e não se entregar para ser regenerado. Porque também não adianta só saber, o diabo sabe, mas continua com o destino traçado para o lago de fogo. Porque é preciso nascer de novo, ser regenerado e ser uma nova criatura. Então vamos concluir. O evangelho pregado pelo apóstolo Paulo é o evangelho da graça de Deus, que leva o pecador ao arrependimento da sua condição de ser filho do diabo e mostra a ele a necessidade de estar em Cristo para ser uma nova criatura e ser filho de Deus. É por isso que ele diz aqui no mesmo texto de Gálatas, agora no mesmo capítulo 1, agora no versículo 11, do versículo 11 ao versículo 17, ele diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele não aprendeu este evangelho que ele pregava num seminário, numa faculdade de teologia, num curso ministrado por homens. Ele diz que aprendeu diretamente de Jesus mediante revelação. Então este evangelho é o evangelho que Deus revela a todo aquele que se prostrar diante dele com humildade, se colocar diante dele com arrogância, com soberba, com sabedoria humana. Deus não revela. Foi o que Jesus disse no capítulo 11 de Mateus, agradecendo ao Pai por ter revelado estas coisas, ocultado dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. Pequenino é aquele que se prostra diante de Deus com humildade. Aliás, eu estava vasculhando lá na biblioteca esses dias e vi lá uma coleção que eu tenho dos filósofos, né? Tem o que está aqui dentro, que na próxima semana, se der na escola dominical, nós vamos falar alguma coisinha dele. O filósofo da antiga Grécia chamado Sócrates. E uma das coisas, muitos sabem que ele disse, a conclusão que ele chegou foi essa: tudo que eu sei é que eu sei que nada sei. Quando a pessoa se prostrar assim diante de Deus, ele revela o evangelho de Cristo. Mas enquanto ela achar que ela sabe, e que ela é, e que ela pode, e que ela tem, ou que é o cara, aí ela não recebe a revelação. E aqui está um exemplo disso, de humildade. O apóstolo Paulo dizendo quem ele era no judaísmo. Melhor que todos os demais no judaísmo. Mas ele não tinha recebido a revelação do evangelho de Cristo. E quando Deus revelou o evangelho de Cristo para ele, ele está dizendo: a minha vida mudou. E eu não saí para consultar ninguém, para perguntar: é isso mesmo? Está certo? É assim?
ele recebeu a revelação, e quando recebemos a revelação, dúvida alguma jamais vai pairar nas nossas mentes, ou sobre as nossas mentes, porque é Deus quem revela. E quando isso não acontece, então o pregador prega outro evangelho, deturpa, desvirtua o evangelho de Cristo. E o apóstolo está dizendo, ó, maldito. E ele ainda coloca aqui até os anjos, né? Ainda que um anjo vindo do céu chegar aqui e pregar outro evangelho, ou um evangelho que vá além desse, seja maldito. Amém e amém. Temos um cântico? 8:8. Ó, do jeito que está no papel lá. Viu? Faz uma estrofe inteira. O desejo do meu coração é que você tenha uma semana abençoada por Deus.